Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Shalom a todos, aqui é César. Vamos dar início ao capítulo 3 do nosso livro Encharcado com a Glória. Hoje nós vamos falar do capítulo 3. Vamos orar antes. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, obrigado por mais uma leitura que o Senhor nos concede. Que nesse capítulo o Senhor possa falar conosco de uma forma extraordinária. Pai, nós abrimos a nossa mente, nosso coração e o nosso espírito para receber a sua palavra. Queremos, precisamos ser transformados por ela. Tudo que o Senhor nos ensina, tudo que o Senhor quer falar conosco, que neste capítulo possamos entender esse nível que o Senhor está nos convidando a entrar. Nós te louvamos, te bendizemos. Amém. Vamos lá? Lembrar rapidinho vocês, após a leitura, pedimos a vocês, para quem não é inscrito, inscreva no canal. Nosso canal é novo, né? Pode Ler 50 é o nosso nome do canal. Nesse canal nós falamos sobre leituras de livro. As mensagens que o Senhor tem nos entregado são mensagens proféticas de apontamento para coisas vindouras e algo muito profético. Estamos falando sobre a importância de sermos encharcados com a glória de Deus. Ser encharcado com a glória de Deus é ser um manifestador da presença do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Capítulo 3, o título é Níveis de Glória. Falaremos a partir de agora sobre os níveis que somos convidados a subir em Deus para manifestarmos a glória dele. Está pronto? Tentarei de forma simples explicar a revelação que o Espírito Santo me entregou numa manhã de quinta-feira. Enquanto ouvia uma canção de adoração que dizia: só quero a ti e nada mais além de ti, pois que uma vez coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Seja sincero contigo. Já teve vez que você cantou alguma canção e não se viu nela? Pois é, exatamente sobre isso que falaremos agora. Existem muitas canções enunciadas, cantadas em cima do altar, que não condiz com quem está ministrando e nem condiz quem está acompanhando. Pois se fizesse sentido de verdade, todos, exatamente todos, estariam vivendo cada letra enunciada e a glória de Deus que foi manifestada enquanto o autor da canção sentiu. Todos sentiriam na mesma proporção. E pior, que não acontece. Por que a mesma canção cantada pela pessoa responsável, pela letra e melodia, muda o ambiente de outra pessoa, a cantar não muda nada? Eu vou repetir. Por que a mesma canção cantada pela pessoa responsável, pela letra e pela melodia, muda o ambiente, e outra pessoa cantar a mesma letra não muda nada? A resposta está no coração de quem está adorando. Posso cantar uma canção que não é minha, que não compus, e sentir a mesma glória. O segredo não é cantar a mesma letra, é estar na mesma frequência, na mesma unção que foi derramada dentro do quarto para o autor quando escreveu aquela letra. A Bíblia diz que o Espírito é o mesmo e ele opera tudo em todos de igual modo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Essa é uma das respostas porque cada nível de adoração requer uma entrega maior.
E quando entregamos em um nível maior de entrega, somos convidados a subir de nível, e esses níveis estão cada vez mais altos. Por isso, não é difícil saber quem está em níveis maiores de poder quando adora. Porque uns se santificam mais que outros. Às vezes, nem é pecado em cima do altar que trava o manifestar da glória, mas é a falta de entrega. Ser uma pessoa ou um ministro de adoração que carrega a glória de Deus está relacionado quanto essa pessoa está disponível para ser cheia. E uma vez cheia do Espírito Santo, o quanto ela está disponível a continuar a perseverar nesse nível. A régua sempre vai subir quando se trata de adoração. Em Ezequiel capítulo 47, vemos isso claramente. O rio de Deus fluía e saía do trono, de dentro do templo para fora. A medida sempre será a mesma, mas a profundidade não. Tem muita gente, olha isso, muitos ministros que não saem do nível raso, preferem apenas molhar os pés e não entram mais fundo, e não desfrutam, e por isso nunca experimentam a glória de Deus. Nunca estarão encharcados com óleo, pois para elas aquele nível é o suficiente. Muitos ministros não passam de artistas gospel. Foram treinados para entreter uma multidão. Alguns dizem, abre aspas, prefiro apenas ensaiar e cantar uma música em 5 minutos. Afinal de contas, temos que ter ordem e decência. Sabias que as pessoas usam a própria palavra de Deus para se moldarem à sua vontade? Para darem desculpas à sua falta de santidade e santificação diária? Da mesma forma, é assim em muitas igrejas. Muitas das vezes, o pregador que não é ungido não se move no sobrenatural. E por causa disso, diz não precisar mais orar por curas e milagres, alegando que isso só aconteceu somente no passado. E o mais absurdo, acham dentro da palavra de Deus desculpas para sua teologia barata e fraca. Que Deus tenha misericórdia. Se você está em uma igreja deste modelo, que não se move no sobrenatural de Deus, foge, saia correndo. Isso é um indício claro que o Espírito Santo não está aí. É impossível alguém entrar em níveis maiores de unção se não se dirigirem para o fundo. O Espírito Santo não vai te empurrar para o fundo. Você tem que se disponibilizar seu tempo, sua força e sua fé. Creia para que o Senhor te chamou e mergulhe nesse rio de glória. Seja encharcado para encharcar a outros. Aleluia. Necessário é que você peça para ser ferido por uma chama do poder de Deus. E verá que nunca mais andará sem ser molhado, encharcado pelo óleo da presença. Existem pessoas que gastam anos para subirem de nível na intimidade com o Espírito Santo e perdem essa unção por causa de pecados relativamente pequenos. Sabia disso? Obviamente, o pecado de prostituição, de roubo, assassinato e outros que causam escândalo muda totalmente o ambiente e impede de uma pessoa ficar de pé novamente, pois a mesma se sente indigna. Mas, antes mesmo dessa pessoa entrar nesses pecados relativamente maiores, elas deixam um pequeno pecado entrar primeiro, e a partir daí começa a descer de nível. Existem vários pecados relativamente pequenos que configuram a retirada de grandes homens e mulheres que um dia fluíram violentamente em cima dos altares.
e hoje estão comendo as bolotas que o diabo oferece. Outras simplesmente estão na casa de Deus dormindo, paradas no tempo, enterraram seus dons e hoje tornaram mendigos espirituais. Sim, não manifesta mais a presença de Deus, sentem-se nos bancos, mascam chiclete, não saem do celular e usam os corredores da igreja para desfilarem a sua última coleção de roupas magníficas. Sim, Deus está cansado desse tipo de pessoa. Ah, como Jesus te ama, mas Ele odeia essa atitude. Vamos voltar. Quando alguém não conhece Deus, vamos lá, sim, Deus está cansado dessas atitudes. Ah, como Jesus te ama, mas Ele odeia essa atitude. Quando alguém não conhece Deus e está chegando agora, essa pessoa se converte, está nos seus primeiros passos. Deus acolhe, ensina, mostra o caminho, concede favor, recebe cura, milagres. Uau! Como é maravilhoso esse primeiro amor! Então, por que a igreja não consegue mais continuar nesse primeiro amor? Necessário é voltarmos ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras. Teve uma igreja em Apocalipse que viveu exatamente isso. A igreja de Éfeso. Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Desperte, jovens, desperte, adolescentes, desperte, igreja. Não saia do nível que o Senhor permitiu te colocar. Nível de adoração profunda e entrega absoluta. Ministro do Senhor, não desçam para o primeiro degrau da adoração, aleluia, onde você só conhecia Jesus de falar. Você está em um nível que já não pode mais recuar. No primeiro nível, o Senhor te aceita. No segundo nível, o Senhor te revela. No terceiro nível, o Senhor te confia. No quarto nível, Deus te prospera. No quinto nível, Ele te enche. No sexto nível, Ele te usa. E no sétimo nível, Deus te delega como embaixador. Resumidamente é assim: você está no sexto nível. O Espírito Santo já está te usando para curar, libertar, impartir. Só que você negligencia a glória de Deus e desce para o primeiro nível. Mas o alvo maior é o sétimo. É o sétimo nível. Você continua amando a Deus, amando as almas, continua buscando a face do Senhor e você experimentará esse nível. Neste nível, você se torna autoridade espiritual e terá acesso que outros não têm. Ser um embaixador é ter acesso total em todas as nações. E todas as nações precisam conhecer Cristo. E hoje em dia, temos muitas nações que proíbem a entrada de pessoas comuns. Mas um embaixador tem acesso, pois carrega patente. A nossa patente não é da terra, e sim dos céus. O embaixador é ter acesso total em todas as nações. E todas as nações precisam conhecer Cristo. E hoje em dia, temos muitas nações que proíbem a entrada de pessoas comuns. Mas um embaixador tem acesso, pois carrega patente. A nossa patente não é da terra, e sim dos céus. Ser um embaixador é falar o necessário, pois cada palavra pode mudar destino de uma nação inteira. Aleluia. Ser embaixador é ser responsável e diligente, pois requer seriedade em tomadas de decisões que irão refletir em principados e potestades que deixarão de atuar em territórios que estão há séculos acorrentando milhões de almas.
pois as palavras e a autoridade que um embaixador carrega permite-o a entrar em campo de batalha e envolver todas as nações representadas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, mas é contra o exército do inferno. E o inferno usa pessoas para destruir nações que professam o nome de Cristo. E por que muitas nações não podem manifestar o nome de Cristo? E por que muitas nações não podem manifestar nenhuma religião? Aleluia. Isso acontece porque o exército do inferno, em algum momento, lutou por esses territórios. E o povo de Deus não lutou para impedir. Se a igreja não lutar, não orar, não chamar, não clamar e manifestar a glória de Deus, perderemos mais territórios e jamais ganharemos de volta para Deus. Repito, é necessário carregar a glória de Deus, necessário é ser um embaixador encharcado com o óleo da presença. Não basta ser só um pastor, um evangelista, necessário é ser um representante cheio do Espírito Santo. Precisamos entender que Deus já está preparando para ativar os seus. Por isso, te aconselho, pede ao Senhor para voltar para o lugar que um dia você estava. E a transição começa novamente. Esse é o retrato, porque muitos ministros e pregadores não fluem mais no poder de Deus. Negligenciaram a glória de Deus. E muitas das vezes é o desânimo que faz o trabalho sujo do inferno. E a partir do desânimo vêm as janelas abertas para os pecados que denominamos maiores, como prostituição, gula, assassinato, corrupção, mentira, idolatria e tantos outros que afastam aqueles que um dia já estiveram no 6º nível de glória. Se identifica onde você está nesse degrau de níveis de santidade e entenderá facilmente o que fazer para retornar e viver para aquilo que foi chamado a fazer. Quase em todos os meus livros falo de Estevão. Isso aqui é forte, presta atenção. A Bíblia diz que ele foi separado com mais 6 homens na Bíblia. Mas a Bíblia refuta em dizer que ele foi o único dos 7 que era cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo aqui? Não importa só em servir a Deus com excelência. Isso é o mínimo que podemos oferecer a Deus. Mas ser visto como um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é visivelmente chamativo. Quem carrega a glória de Deus está em evidência com a glória da presença. Alguém que é convidado a carregar a glória de Deus não importa ser visto, pois ele não reflete a sua imagem, mas a imagem do próprio Deus que o chamou. Quem carrega a glória de Deus não busca aplausos e reconhecimento, pois ele deixou isso aos pés da cruz. Todo orgulho e toda prepotência. E o que importa é somente o nome de Jesus ser exaltado. Isaías 64, 2 parte B fala sobre isso. O carregador da presença da glória de Deus fará de tudo para exaltar o nome de Jesus no mais alto lugar. Quem carrega não busca a multidão, a multidão busca. Quem carrega não não força amizades, mas a sua presença é requerida nas mesas. Um carregador da glória de Deus não está preocupado em subir nos púlpitos e ser visto. Deus abre as portas e conecta a lugares específicos para derramar o seu precioso óleo. Essas são as qualidades que um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo carrega. E Estevão era um desses homens. Estevão não se importava com os títulos, que mais tarde, se ele não tivesse morrido,
com certeza seria chamado a ser um pastor ou um evangelista, mas ele não se importava com isso. Ele amava o Senhor, como os outros 6 que também foram escolhidos amavam em servir. Inclusive, falo sobre esse assunto em uma obra que o Senhor nos entregou, denominada Obadias, o mordomo do rei. Nessa obra, falo sobre a importância de ser um servo fiel e leal. Essa é uma das obras, é uma das características de Estevão, mas não era o que mais chamava atenção. O que mais chamava atenção, e ainda me chama até hoje, porque para mim a sua vida ainda fala até hoje, ser cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo para ser grandemente usado por Deus entre as nações. Ah, Estevão, como aquele homem me inspira até hoje a continuar de pé. Não importa se seremos apedrejados, arrastados, chicoteados, importa ver o céu aberto. Uau! E os anjos do Senhor ao lado de Jesus. Se você sentiu a presença do Espírito Santo e não pode sair, vou repetir. Se você sentiu a presença do Espírito Santo ao ler essas linhas, você entendeu o nível que você deve ficar e não pode sair. Os níveis abaixo do 6º são níveis que você vai continuar amando Jesus e Ele também o amará, mas jamais conseguirá ser visto como um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Talvez seja visto como uma pessoa legal, que não mata, que não rouba, que não adultera, que não prostitui, uma pessoa de um caráter resolvido, que não fala mal de ninguém. Enfim, tudo tem o seu valor, mas ser conhecido como uma pessoa que anda cheias de marcas, né? E deixa marcas de óleo no chão por onde passa, isso não acontecerá. Necessário é continuar, persistir no caminho da santidade, onde o impuro não andarão por ele. E esse caminho existe. A Bíblia diz, Isaías 35:8, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ele, somente os remidos do Senhor, até mesmo os loucos não entrarão. Não saia desse caminho, não saia desse nível, não permita descer um degrau sequer, não contenha água sobre os seus pés, o oceano te espera. Aleluia. Esse então foi o 3º capítulo do livro Encharcado com a Glória. 3º capítulo, níveis de glória. Recomendo você a ouvir com calma e a desfrutar desse nível, desse 7º nível diante do Senhor. É onde o Senhor deseja que nós continuemos e não saímos dele. Esse nível traz revelação. Nesse nível somos delegados. Nesse nível somos convidados a sentar na mesa. Nesse nível não procuramos multidão. Nesse nível são essas pessoas que nos procuram porque elas entendem. Eu estou vendo um homem e uma mulher, ou uma mulher carregado com a glória de Deus. É nesse nível que nós precisamos entrar e não sair. Eu oro, eu abençoo todos vocês em nome de Jesus e declaro que jamais vocês descerão um degrau sequer quando entrarem no 7º nível de glória. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Curte, comente e compartilhe o canal Pode Ler 50. Deus abençoe a todos.